Meu marido pagou o cirurgião para a irmã na frente de todo mundo. Ele me olhou depois como se eu valesse menos que o hado do hospital. E ele não fazia ideia de que eu tinha 12 milhões de reais guardados na poupança. Eu sei que essa frase soa exagerada, dramática. Talvez você esteja pensando, como alguém guarda tanto sem ninguém perceber. Eu também me perguntei o mesmo algumas noites. Quando a vergonha queimava no peito e a curiosidade do vizinho batia à porta em forma de olhar. Vou contar tudo desde o começo, devagar, porque cada cena tem o seu cheiro, o seu som menos e eu preciso que você sinta comigo antes de me julgar. Conheci o Rafael, vou chamá-lo assim, quando eu tinha 27 anos. Na época parecia a história certa, ambos com trabalho estável, planos, piadas internas. Ele era carinhoso de um jeito que me fazia esquecer as pequenas arestas que tinham vindo de relações anteriores. Aos poucos, fomos encaixando nossas rotinas como quem monta um quebra-cabeça, aniversários. Amigos, as férias que sempre acabavam em cafés com músicas ao fundo. A família dele entrou na minha vida como um segundo universo, festas, almoços dominicais. Pequenas cerimônias que eu aceitava de bom grado porque fazia parte de amar alguém. No começo, era carinho. Depois, foram sutilezas. Comentários sobre minhas roupas, observações sobre minhas escolhas alimentares. Aquela risada quando eu opinava sobre algo que não valia a pena. Não foram insultos abertos. Foram pequenas cordas que me foram atando sem que eu percebesse. Ele dizia: "Deixa que eu resolvo isso." E eu, por educação e por uma confiança que comecei a achar normal, deixava mesmo. Em muitos momentos, eu gostei de ser cuidada. Em outros, aprendi a confundir cuidado com controle. Eu não nasci em berço de ouro. Tudo que eu tinha, construí. Trabalhei em empregos que me ensinaram a abrir a cabeça cedo, organização, paciência, contas a pagar sem drama. Não contei o montante por vaidade. Guardei por necessidade, por medo, por promessa a mim mesma. Prometi, em silêncio, que se um dia eu precisasse sair de um lugar que me diminuísse, eu teria a porta menos e a chave, em mãos. A poupança foi um ato de sobrevivência silenciosa. Não era exatamente só poupança no sentido coloquial. Foram anos de escolhas, aceitar trabalhos a mais, adiar viagens, dizer não para o que eu não queria. Investir em mim de formas que não precisavam ser narradas em jantares de família. Eu não publicava conquistas, não fiz festas. Nunca subi foto com um número redondo em rede social. A vida financeira do casal era menos até então, uma mistura de contas conjuntas para despesas do dia a dia e algumas reservas que cada um retinha em segredo, por hábito. Eu mantenho as coisas assim desde antes de conhecê-lo, segurança pessoal. Acho que ele nunca suspeitou, porque eu não tratava dinheiro como poder. Para mim, era apenas um meio. Naquela tarde a coisa parecia banal. Fui ao hospital com ele, uma visita que deveria ser só cortesia. A irmã dele, a Marcela, estava internada. Ela tinha um histórico de problemas, e a cirurgia era delicada. Sim, era legítima necessidade. O que me feriu não foi o fato de ele querer ajudar. O que me cortou foi a maneira como ele fez isso. A sala de espera estava cheia de parentes que esperavam notícias, celulares nas mãos, sorrisos nervosos. Havia aquele som hospitalar que todo mundo conhece, bip de monitor. O zumbido distante de um ar-condicionado, o barulho seco das cadeiras de plástico arrastando no piso frio. Ele chegou com uma pasta, um sorriso fácil, e disse em voz alta para todo mundo ouvir: "Vou resolver essa cirurgia." Não se preocupem, eu já falei com o cirurgião, a entonação era de quem resolve problemas. Sim. Mas também tinha um brilho teatral, como quem quer que todos vejam o ato de generosidade. E então veio a frase que ainda ecoa: "Você não precisa se preocupar com essa parte, amor." "Deixa comigo, você sabe que eu cuido disso", falou para mim.
Falou alto bastante para que os tios e as primas virassem. Para que a Marcela enzugasse os olhos e para que algumas pessoas sussurrassem. Não era só a oferta. Era a implicação. Havia, ali, uma subentendida incapacidade. Eu não seria responsável. Eu não tinha meios. Eu não era digna desse cuidado. Uma pequena plateia testemunhou como ele me ensinava a minha própria incapacidade. Ele puxou os sinais de admiração dos espectadores, como quem separa legumes. Sinto no corpo até hoje o calor que subiu à face, a garganta seca, as mãos suadas. Ouvi risadinhas abafadas, pessoas trocando olhares, e senti a distância de todos os gestos habituais. Aquele eu resolvo tinha som de público. Tinha som de inferiorização. Foi uma humilhação pública. Sim, não com berros, mas com a frieza de um ato que me rebaixou. Eu não gritei. Não porque não quis, mas porque entendi, naquele minuto, que gritar seria entrar na mesma arena de espetáculo. Saí, andei pelo corredor até o estacionamento. Não chorei na frente de todo mundo. Chorei no carro, com as mãos apertando o volante como se fosse tudo capaz de me segurar. Lembrei de momentos menores, quando ele dizia que eu não sabia investir, que eu não entendia de negócios. Lembrei das vezes em que eu deixei de participar de decisões apenas para evitar atrito. E ali, no banco do motorista, reconheci uma fatura. Havia um preço por cada vez que deixei o outro cuidar. Você talvez esteja pensando, por que eu não revelei ali mesmo que tinha dinheiro? Pode parecer presunção esperar, mas havia razões. Primeiro, tratar dinheiro como arma na frente de uma família inteira seria transformar uma humilhação em revanche. E eu não queria isso. Segundo, o que eu guardara não era para provar nada. Era para segurança. Terceiro, há coisas que se fazem com calma, e eu sabia que se eu soltasse o extrato como se fosse uma bomba, minha reação seria responder ao calor com mais calor, e eu não queria perder o controle. Se isso já aconteceu com você, ter sido desqualificada em público pelo seu parceiro, deixe um comentário. Sua história importa. Fica comigo. Nos dias que se seguiram eu vivi um nó entre vergonha e raiva. Seduzi-me a imaginar várias respostas, expor o extrato durante o almoço de família, publicar nas redes sociais, comprar um carro o na frente da casa dele com um bilhete. Todas as cenas eram vertiginosas e empolavam de prazer na imaginação instantânea, mas também senti o gosto amargo do revanchismo. Não queria ganhar a briga em espetáculo. Eu queria algo que me devolvesse autonomia, sem virar circo. Passei noites revisitando a minha trajetória financeira. Lembrei de quando fui demitida do primeiro emprego e aceitei 2 bicos à noite para manter as contas. Lembrei de quando recusei convites caros para ficar com a prioridade de pagar as mensalidades do curso. Não gosto de listar sacrifícios como medalhas, mas cada renúncia tinha uma razão: construir um porto seguro. A poupança era fruto de anos de decisões silenciosas. Eu não precisava que ninguém reconhecesse isso. Precisava que ela existisse quando fosse necessário. Ao mesmo tempo, pensei na Marcela. Ela era uma mulher frágil, com uma relação complicada com a família. Estava doente, e a cirurgia era realmente necessária. A minha indignação não era contra a ajuda em si, era contra o gesto que me diminuiu ao promovê-lo. Essa nuance foi essencial para minha decisão. Eu não queria anular o problema médico dela. Eu queria corrigir a dinâmica que transformava solidariedade em humilhação. Fiquei observando, nos dias seguintes, a forma como a família reagia. Alguns tentavam minimizar, outros apoiavam, e alguns procuravam me elogiar às escondidas. Rafael passou a agir como se nada tivesse acontecido. Em jantares, voltava a dizer as mesmas frases doces que me faziam ceder há meses. Em uma tarde, quando perguntei sobre a cirurgia e se ele precisava de alguma ajuda com os papéis, ele respondeu com uma calma que doeu: "Não precisa, amor. Já está tudo resolvido."
Havia nessa resposta a mesma condescendência. E então veio o momento da escolha. Eu poderia usar a reserva para duas coisas distintas, ou juntar tudo e sair da relação com um estrondo. Ou transformar parte daquele recurso em algo que tivesse sentido além do meu conforto imediato. Eu optei por uma terceira via, que era ao mesmo tempo prática e simbólica, garantir minha própria autonomia sem transformar minha vida em um palanque de humilhação. E, se possível, transformar a humilhação em oportunidade de justiça social, não vingança. Muitos casais passam por crises, e nem toda crise termina em separação. Eu tinha que decidir se queria punir Rafael ou proteger a si mesma. Proteção, para mim, significava comprar um teto só meu, ter reservas para o caso de precisar reconstruir a vida, e manter uma postura que não fosse uma dança do ódio. E também pensar no que poderia deixar como legado, um recurso que ajudasse outras mulheres em situações de controle e humilhação. Comecei a planejar com calma. Conversei com advogados sobre direitos e possibilidades, não para buscar briga, mas para definir limites e entender como agir racionalmente. Tudo foi feito com assessoria séria, nada de dramatização. Não vou entrar em detalhes técnicos, porque não quero transformar isso em manual. Mas precisei de passos que garantissem que minha autonomia financeira, construída ao longo de anos, não fosse subtraída em uma decisão movida por emoção. Ao mesmo tempo, decidi que parte do dinheiro serviria para criar algo que pudesse amparar outras mulheres. Um fundo pequeno. Inicialmente, para casos de emergência, mulher que precisa sair de situação de controle, pagar advogado, alugar primeiro mês de uma nova casa. Não declamei em alto e bom som que faria isso. Não precisava. Planejei em silêncio, porque este tipo de ação perde potência quando vira a disputa de quem é mais generoso. A ideia era transformar a minha dor em um propósito prático. Preparar a revelação também envolvia escolher o lugar e o tom. Não queria humilhar Rafael em frente a todos menos, mas também não queria que ele continuasse andando pelo mundo como se nada tivesse acontecido. Optei por um encontro privado, na sala de nossa casa. Com um clima controlado e testemunhas indiretas, as mensagens que seriam enviadas depois, documentos que comprovavam minhas decisões. Ele entrou como quem entra na sala de jantar de sempre, com um sorriso de quem não imagina a tempestade. Sentei-me à mesa e falei devagar. Rafael, preciso conversar sobre aquele dia no hospital. Minha voz era firme. Ele sorriu, pronto para a suavidade. Perguntou se algo estava errado. Eu disse que sim, que estava magoada e que queria falar sobre respeito. Ele respondeu com a mesma condescendência de sempre. Mas eu só queria ajudar. Eu escutei, respirei, e então, com a calma de quem já carregou a decisão no corpo, mostrei a ele a realidade. Não fiz um show. Abri a pasta com documentos e expliquei que eu tinha economizado ao longo dos anos. Que a poupança menos, aquela mesma que ninguém imaginava menos, existia não para provar algo, mas para garantir uma saída. Disse que não queria que a nossa conversa virasse uma discussão patrimonial, mas que também não aceitaria mais atitudes que me diminuíssem. Foi um confronto que misturou números com sentimentos, extratos e memórias. Ele reagiu com surpresa. Por trás da surpresa veio algo como descrença, depois vergonha. Depois uma fúria que não se pareceu com a fúria apaixonada das brigas antigas. Era a fúria de quem teve a sua narrativa desmontada. Por que você não me contou? Perguntou, eu respondi, porque era meu. Porque nunca foi uma competição. Porque eu tinha medo de que você confundisse segurança com submissão. Essas frases soaram como pedras jogadas em águas turvas. Depois houve argumentos. Isso é traição, disse ele. Você me escondeu, eu ouvi e devolvi. Não era traição. Era prudência. Explicar a si próprio que prudência é autocuidado e não. Conspiração é tarefa árdua quando do outro lado há um machismo velado que classifica a independência como ameaça. Ele tentou reverter a situação, jogar culpa. Mantive meu centro.
Não alimentei o drama. Tomei decisões práticas, registrei questões legais, comprei, sozinho, um imóvel em meu nome, não por rebeldia, mas por sentido de segurança. Deixei claro que, se quisesse continuar ao meu lado, teria que aprender a olhar para mim como igual, não como projeto de assistência. A revelação teve consequências imediatas e várias camadas. No curto prazo, ele entrou em choque. A família ficou surpresa. Algumas pessoas tentaram me acusar de absurda. Guarda tanto dinheiro e deixa de contar. Outras, que sempre tinham sido generosas, vieram com olhares de respeito mais tímidos. A Marcela teve a cirurgia, que correu bem. Eu, contrariamente ao que muitos supuseram, paguei por uma parte do que faltava, não por necessidade, mas por humanidade. Queria que ninguém sofresse por isso. A diferença é que paguei da minha vontade, não para servir de palco para outros. A reação de Rafael oscilou entre arrependimento e ressentimento. Ele tentou se reaproximar com palavras doces e promessas de mudança. Houve um período em que eu quis acreditar que as pessoas sempre se transformam por amor. Mas a transformação que importa é comprovada no tempo, nos gestos cotidianos, nos pequenos convites, nas decisões que se tomam quando ninguém está olhando. Eu esperei semanas, depois meses, observei, ele começou a falar menos, a voltar a velhas atitudes sutis. Sei que parece cruel, mas eu precisava ver consistência antes de concluir qualquer reconciliamento. Confiança é construída. Não é um cheque assinado. Durante esse tempo, investi em mim de uma forma prática. Comprei um lugar para morar que era meu menos nem grande nem pequeno, apenas um espaço que me pertencia. Paguei por orientação profissional para entender como transformar parte da poupança em projetos que tivessem perenidade. Não quero ser mencionada aqui como alguém que ostenta. Quero ser entendida como alguém que transformou uma experiência de humilhação em um começo de liberdade. Parte do dinheiro foi usada para criar um pequeno fundo de apoio a mulheres em situações de vulnerabilidade menos nada grandioso, no início, um alicerce que cresce com o tempo. Não faço alarde sobre isso, porque a generosidade não precisa ser exibida. Mas posso contar que já fui procurada por 3 mulheres que, por algum gesto simples, conseguiram uma chance de recomeçar. A repercussão social foi curiosa. No grupo da família usei a clássica divisão, uns me viram como heróica, outros como vingativa. No prédio, boatos correram. Em uma manhã, encontrei uma vizinha que me olhou com pena. Aconcheguei-a com um sorriso e disse que estava bem. Havia um peso que saía de mim, o medo de ser diminuída não me dominava mais. O dinheiro não me tornou imune à dor, mas me deu margem de movimento. E movimentos criam distância entre o que aconteceu e quem eu sou. 6 meses depois, sentei-me para escrever uma carta para mim mesma que guardei numa caixa. Escrevi sobre as noites de medo, sobre as pequenas vitórias, sobre o dia em que abri a pasta na mesa e falei com calma. Revi cenas com mais ternura do que rancor. Havia ainda raiva a menos e não a nego. Raiva é combustível para a mudança, quando canalizada com inteligência. Eu não queria que a raiva virasse a história. Queria que a história fosse sobre escolha. O relacionamento com Rafael tomou uma forma nova. Mantivemos conversas, sim. Tentamos terapia, sim. Mas eu estava mais atenta. Em sua essência, a decisão de permanecer ou sair deixou de ser emocionalmente impulsiva. Permanecer só valia a pena se houvesse respeito, e respeito se prova no tempo. A escolha final foi minha, optei pela separação. Não foi um tiro de glorificação, mas uma decisão prática para preservar minha integridade. A separação me trouxe paz e desafios menos afinal. Recomeçar tem uma bagagem. Mas também trouxe a sensação doce de que eu era, enfim, proprietária do meu próprio destino. Muitos me perguntaram depois se eu senti prazer em usar o dinheiro como resposta. Eu senti alívio, não prazer.
Havia uma satisfação serena em ver que um recurso que eu construí com cuidado me permitia sair de um ciclo que me apertava. Mas não foi prazeroso humilhar ninguém. Pelo contrário, a alegria maior foi tirar poder do teatro do controle Caló, onde sempre deveria ter estado, em minhas mãos. A parte do fundo que criei para outras mulheres é o eco daquilo que aprendi. Não queria que minha história servisse apenas como vingança. Queria que servisse como exemplo de transformação. Uma vez, recebi um telefonema de uma jovem que tinha saído de um relacionamento onde era constantemente humilhada. Com uma ajuda modesta, ela conseguiu alugar um quarto por alguns meses até encontrar trabalho. A ligação dela foi um dos momentos mais reais e comoventes que vivi depois da separação. Não me interessa ostentar o tamanho da minha conta. Me interessa o impacto de um gesto simples. 2 anos se passaram. A casa que agora é minha tem cortinas que escolhi, quadros que me lembram só de mim, um pequeno canto com plantas que eu rego cedo. Às vezes recebo cartas de rostos anônimos que agradecem pela mão estendida. Outras vezes volto mentalmente ao corredor do hospital e sorrio com uma mistura de dor e gratidão. A dor por ter sido diminuída, a gratidão por ter tido a lucidez de me proteger. O dinheiro salvou coisas práticas, minha segurança, tempo para reconstruir, liberdade para decidir com cabeça fria. Mas o mais importante foi o que ele não comprou. Respeito não se compra. Respeito se exige com postura e com limites. Por mais que eu tivesse 12 milhões de reais, se eu não dissesse não quando necessário, se eu não marcasse limites, eu continuaria sendo diminuída de outras maneiras. O dinheiro foi uma ferramenta. A dignidade foi uma decisão. Hoje, quando um amigo me pergunta o que eu aprendi, eu respondo que aprendi a não confundir silêncio com concordância. Aprendi que guardar algo para mim mesma não é traição nem falha de confiança, menos é responsabilidade pessoal. Aprendi também que transformar um episódio de humilhação em uma ação que ajuda outros é uma das formas mais doces de virar a página. Sei que há quem pense que eu deveria ter contado antes, talvez, mas cada história é feita de porquês que só quem viveu sabe. Não queria que meu segredo fosse arma. Quis que fosse alicerce. E construí minha vida a partir daí. Se você está passando por algo parecido, saiba que você tem opções. Você pode gritar e buscar justiça pública. Pode sair discretamente. Pode planejar silenciosamente. O ponto é, escolha com clareza. O silêncio pode ser um ato de prudência, não de covardia. A escolha por dignidade não precisa de plateia. Antes de encerrar, quero dizer algo curto. Não confunda independência com egoísmo. Cuidar de si é, muitas vezes, o primeiro passo para começar ainda de maneira mais forte a cuidar do outro, em liberdade e não em servidão. Se essa história mexeu com você, curta e se inscreva para mais relatos reais. Obrigada por ficar comigo.